Olá pessoal, estamos de volta. Professor Renato Alonso de Pedagogia, aqui do Estratégia de Concursos. Vamos abordar o tema de hoje, políticas inclusivas, inclusão, diversidade na educação, tá certo? Então, vamos que vamos. Políticas inclusivas, tá certo? Uma breve introdução, tá? O Brasil tem como característica ser um país de grande diversidade cultural e racial. Sim, sabemos disso, né? País enorme que somos, o Brasil, tem uma diversidade muito grande de cultura, de raças. E é justamente sobre esta diversidade aqui um dos focos da nossa aula de hoje, tá? Descendentes de povos africanos, índios brasileiros, imigrantes europeus, asiáticos, latino-americanos compõem o cenário do Brasil. Esta diversidade cultural e racial interferiu e ainda interfere diretamente nas formas com que os habitantes do Brasil organizam sua vida social e política. Embora a diversidade apresente-se como uma grande riqueza cultural do nosso país, infelizmente, ainda convivemos com a presença de ações racistas, discriminatórias na sociedade brasileira, justamente em função desta diversidade cultural e racial do país. Tá? No campo educacional, a diversidade também deve ser cuidadosamente tratada. Tá? No campo educacional, né? Foco da nossa aula, a diversidade também deve ser cuidadosamente tratada. É preciso que governos, com suas políticas públicas, e aqui entra as políticas públicas inclusivas, tá bom? Os nossos governantes têm que se preocupar com isso, tá? É preciso que governos, escolas, por meio de seus projetos políticos pedagógicos, né, a Bíblia da Escola, né, o PPP, né, tem que prever esta preocupação com a diversidade, tá? E também professores, tá? Em suas ações, né, em salas de aula, devem conduzir a uma educação inclusiva, reconhecendo as diferenças. Pessoal, esta já é a primeira mensagem e talvez a mais importante mensagem da aula, tá bom? A ideia que eu vou trazer aqui para vocês nessa aula é a seguinte: nosso país é enorme, existem as diversidades e esta diversidade ela deve ser reconhecida e não minimizada. Eu quero dizer o seguinte, é necessário reconhecer as diferenças, né? Existem muitas diferenças e não acabar com as diferenças. Não é a intenção deixar todo mundo no mesmo patamar, todo mundo igual. Não, não é isso. E vocês vão ver, a maioria disparada das questões vão dizer isso, que é acabar com as desigualdades. Não. O foco da política inclusiva é justamente o contrário, é reconhecer que existem diferenças, reconhecer as diferenças, reconhecer as diversidades e trabalhar em cima disso. Mas não no sentido de igualar todo mundo, porque isso nunca vai ser possível, igualar, tratar todo mundo igual. Nós vamos aprender aqui nessa aula um conceito importantíssimo quando se trata de políticas inclusivas, que é a equidade. Equidade é diferente de igualdade. Equidade é tratar igual os que são iguais, em condições iguais. Os que são em condições diferentes vão ser tratados de forma diferente. Tudo bem? Então, mensagem mais importante já da aula, tá? Reconhecer a diferença, a diversidade. É o mais importante tópico aqui da parte de inclusão. Tudo bem? Então, vamos lá. Seguindo. Diversidade. A diversidade é entendida como construção histórica, cultural e social das diferenças. Essa diversidade está incluída aqui na história, na cultura, na sociedade, que se realiza em meio às relações de poder e ao crescimento das desigualdades. Tá? No contexto escolar, a diversidade ela é traduzida como sendo aqueles que, por sua diversidade, costumam ser tratados socialmente de maneira desigual. A educação ela é um direito de todo mundo, sendo fundamental que a educação tenha qualidade, tá? Sendo fundamental que respeite e promova o respeito a essas diferenças, que ajude a fortalecer nos corações e nas mentes de todos os indivíduos o ideal de igualdade de oportunidades.
mas nunca uma igualdade de cultura. Não, vamos reconhecer essas diferenças. Assim, no contexto escolar, identificar e corrigir a ideologia, ensinar que a diferença é importante e que a diversidade ela é enriquecedora, é um dos passos para a reconstrução da autoestima, do autoconceito, da cidadania e da abertura para o acolhimento dos valores das diversas culturas presentes na nossa sociedade. Tá bom? O fato de ser diferente não quer dizer que ele seja pior ou melhor que ninguém. Tá? É necessário incutir essa ideia justamente lá na educação, que a diferença ela é importante, a diferença ela é enriquecedora, tá? Justamente para trazer essa reconstrução de autoestima nas nossas crianças. Tudo bem? A reivindicação do direito à diferença, olha aqui, é um direito à diferença. Então, qualquer questão de prova que proponha a busca pela igualdade não é o que se propõe aqui nas políticas inclusivas. Tá? A diversidade ela busca justamente isso, o respeito à diferença. É uma das principais temáticas no atual contexto da globalização da economia e mundialização da cultura, trazendo à tona uma reflexão sobre o lugar, os direitos, representações, a vez e a voz das minorias em relação às maiorias. Tá bom? As minorias também devem ser respeitadas com as suas diferenças. Tá? Assim, podemos dizer que o multiculturalismo e a reivindicação pela diferença trazem para o campo da educação uma série de desafios, dentre eles, justamente o respeito a esta diversidade cultural e o redimensionamento das práticas educativas em sala de aula, dos professores, da própria escola e dos próprios governantes. O direito à diferença nas escolas busca combater o sistema atual de significação escolar que exclui, normativo e elitista. Já que citei o termo multiculturalismo, tá? Ou diversidade cultural, multiculturas, é preciso que saibamos a diferença entre diversidade cultural, tá? E desigualdade social. Não são as mesmas coisas. São fenômenos sociais distintos e isso já foi cobrado em prova. Diversidade cultural é produzido por grupos sociais ao longo de suas histórias, ao longo da história, a sua diversidade de cultura. Já a desigualdade social é produzida em relação à dominação, exploração socioeconômica e política de quem está em cima em relação a quem está embaixo. É essa desigualdade. Ok? Então, é muito comum, questão de prova, trazer essa palavra diversidade com desigualdade. Tá? Uma relacionada à cultura, outra relacionada à desigualdade social. E aí temos o seguinte, o papel do professor, justamente para trabalhar nesta perspectiva inclusiva. O professor responde às vivências e necessidades que os alunos trazem para a escola e, com base na sua compreensão da motivação do indivíduo e do grupo, cria um ambiente de aprendizagem seguro e respeitoso, que inclui todos e promove uma socialização com ética e moral. Neste contexto, são ações de professor de uma sala de aula inclusiva, O que se espera de um professor que exerça justamente esta inclusão, trabalhe esta inclusão. Vamos lá. Ele tem que valorizar a diversidade cultural, naturalmente, diversidade de gênero, diversidade étnico-racial de seus alunos. Ele deve planejar e adaptar continuadamente as atividades a partir das características e necessidades de cada aluno. Cada aluno tem a sua necessidade, cada aluno tem a sua característica, e para que ele não fique isolado, distante do processo educativo, o professor tem que trazer ele para a sala de aula, para o processo educativo. Para isso, ele vai ter que considerar as características e necessidades de cada aluno. Somente assim a gente vai atuar de uma forma inclusiva. Tudo bem? Buscar informações sobre os alunos. Olha aqui, tem que conhecer o aluno, suas vivências para incorporar as suas culturas e recursos da família e da comunidade ao ensino. Tem que conhecer a cultura, os alunos. Compreender que a diversidade cultural deve permitir
o reconhecimento das atividades em diferentes situações de comunicação na sala de aula e na escola. Então, esta diversidade cultural, né, ela promove diferentes situações de comunicação. O professor vai ter que saber lidar com isso. Desconstruir a seletividade, tá? Que busca uma homogeneidade, todo mundo igual dos alunos no processo de ensino-aprendizagem. Não, vamos trabalhar a heterogeneidade. Tudo bem? Só assim a gente vai reconhecer a diversidade. Produzir com os alunos relações que não permitam criação de estigmas. Não vamos estigmatizar aqueles alunos, né? Por sua raça, por sua sexualidade, enfim. Avaliar a aprendizagem de forma não homogênea, mais uma vez aqui, e sim de forma heterogênea. É necessário avaliar de forma a considerar as características de cada aluno, não pode ser uma avaliação homogênea. Tá? Trabalhar pelo potencial e não pelo limite. Não pelo limite, mas pelo potencial do aluno, independente de serem pessoas com deficiências. Tá bom? Esta inclusão aqui também está relacionada com pessoas com deficiência. Trazer eles para o convívio das pessoas que não são deficientes, tá? Ter atitude investigadora frente aos limites dos alunos, investigar esses limites, buscando os melhores métodos que se apropiem dos conhecimentos desejados, tá? Então, uma série de ações aqui de um professor que atue de forma inclusiva na sala de aula. Diante deste cenário de diversidade, é imprescindível combater a discriminação de qualquer tipo. E o melhor caminho para se fazer isso é mediante uma educação inclusiva. Daí a importância de nossos governos adotarem políticas públicas inclusivas no nosso sistema de ensino e respectivas escolas. Tá? Importância do governo, né, adotar políticas públicas inclusivas por meio de leis, decretos, né, programas. As políticas públicas brasileiras têm caminhado para a construção de um sistema nacional de educação que valorize a universalidade de direitos. Todo mundo tem direito. É um direito universal. E a necessidade de superar as desigualdades sociais. Tá? Então, olha aqui como aparece a palavra desigualdade social que nós já vimos. Tá? Então, não é, estou chamando a atenção aqui, tá? Não é superar a diversidade cultural. Não, diversidade cultural é para ser reconhecida e não para ser superada. É para superar a desigualdade social, tudo bem? E incorporar o respeito à diversidade no sistema, que é incorporar, reconhecer, aceitar a diversidade no sistema educacional. Contudo, olha que interessante, não é suficiente que os governos produzam leis ou decretos criando políticas públicas inclusivas com produções de programas e materiais específicos sobre inclusão e diversidade. Não basta só criar lei ou decreto, pois é preciso que escolas e professores internalizem a importância do tema, trabalhando no projeto político-pedagógico da escola, né, o PPP, principal documento da escola, e na sala de aula com os alunos. E, definitivamente, esta não é uma tarefa simples. Esta inclusão. Qual é a mensagem aqui, pessoal? É sim importante a atuação do governo com suas políticas públicas. Por exemplo, nós temos o Plano Nacional de Educação, né, com suas políticas públicas, com as suas metas a serem estabelecidas. Só que não é o governo que vai conseguir, só com as suas metas, só com as suas leis, seus programas, melhorar a educação, reduzir as desigualdades sociais, praticar a inclusão. Não. A prática disso vai ser realizada em sala de aula, nas escolas. Então é preciso que o professor entenda, internalize, né, esta política que é orientada pelos nossos governantes. Tudo bem? Só lei, só decreto não serve de nada. Somente eles não servem de nada. Então vamos lá. De acordo com o MEC, para que o Estado oferte políticas públicas educacionais voltadas a garantir o acesso e a permanência de cada estudante na educação básica e superior, é necessário incorporar ao tema o reconhecimento das diferenças, né? O nosso tema aqui da aula, né? Reconhecer as diferenças. E o que isso pressupõe, né? Isso é o MEC que está dizendo. Enfrentar todas as formas de preconceito e discriminação. Isto é reconhecer a diferença. O que mais?
assegurar a adequada trajetória escolar no sistema de ensino e, consequentemente, reduzir a evasão e o abandono. Tá? Então, tem que assegurar isso, uma adequada trajetória escolar. O sistema de ensino tem que proporcionar isso. Reconhecer a equidade, eu falei isso logo no iniciozinho da aula, né? Equidade, que é diferente de igualdade, como premissa para políticas educacionais, condição para sua universalização e o efetivo exercício do direito à educação. Tá? A equidade aqui é justamente reconhecer que existem pessoas em condições muito piores do que outras, e essas pessoas precisam de uma atenção maior. Então não adianta o poder público, né, criar uma política pública com vamos melhorar a educação e vamos oferecer merenda para todo mundo, transporte escolar para todo mundo de uma forma totalmente generalizada. Não. É preciso que políticas públicas atuem de formas específicas em função de quem precisa mais. Quem precisa mais vai ter uma atenção maior. Isto é equidade. Equidade não é tratar todo mundo igual. É tratar os iguais dentro das suas condições iguais. Tudo bem? Jovens que se encontram fora da escola, adultos não alfabetizados, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, pessoas com deficiência, estudantes em situação de vulnerabilidade social, são apenas alguns exemplos de grupos historicamente excluídos da escolarização que precisam ser incluídos. Ok? O MEC afirma que, para orientar políticas públicas e educacionais que articulem diversidade humana e social aos processos educacionais desenvolvidos nos espaços formais do sistema público, nas escolas, devem ser consideradas questões de... Então, olha aqui, um monte de situações que devem ser consideradas justamente para haver a inclusão, reconhecimento da diversidade. Olha aqui, ó, considerações com raça, cor, etnia, origem, posição econômica social, olha aqui, gênero, orientação sexual, deficiência, condição geracional e outras que podem ser identificadas como condições existenciais favorecedoras de exclusão social, que podem causar exclusão. Um monte de situação aqui de situações que são necessárias serem observadas nas políticas inclusivas. E para cumprir esta complexa missão educacional de inclusão, nós vimos, né, a quantidade de situações ali, né? É uma tarefa super difícil, né? O MEC possui em sua estrutura uma secretaria específica para a inclusão, tá? Secretaria de Modalidades e Especialidades de Educação, a CEMESP, tá? Que atua de forma transversal às demais unidades do Ministério da Educação. Transversal quer dizer que atua de forma atravessada, de forma que influencia todas as outras demais unidades, tá? Todas as demais unidades da educação, a unidade da educação básica, a unidade da educação superior, todas elas, tá, vão ter dentro do seu escopo este viés aqui de inclusão, tá? Então, vai ter atuação da CEMESP em todas as unidades, promovendo a articulação e convergência das agendas para garantir os direitos a todos, né? Inclusão de todo mundo, com qualidade e equidade. Ao pautar a desigualdade na educação, tá, a Secretaria de Modalidades Especializadas da Educação promove e materializa o esforço do MEC com o sistema de ensino, bem como em articulação com diferentes movimentos sociais para o acesso e permanência nas escolas enriquecidas e humanizadas pela diversidade sociocultural e pela inclusão. Então aqui, ó, temos aqui, ó, destaca-se o fato que a educação de qualidade se traduz por meio de 3 eixos fundamentais. Então, uma educação de qualidade deve reconhecer a diversidade, deve promover a equidade, já vimos tudo isso, né? E deve também fortalecer a inclusão de todos nos processos educativos, tá bom? Reconhecer a diversidade, promover a equidade e promover a inclusão. Equidade, diversidade, inclusão são os 3 eixos da educação de qualidade. Rapidamente falando sobre a CEMESP, tá? Provavelmente não vai cair uma questão sobre CEMESP, mas vocês vão ter uma noção rápida aqui sobre o órgão, né, principal do MEC que atua com políticas inclusivas na educação. A Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação, CEMESP, foi criada em 2019, tá? Antes disso, era a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão Social,
SECAD, mudou o nome, tá? Agora é SEMESP, tudo bem? Tudo em função da reestruturação do MEC, foi executada pelo nosso atual presidente. No contexto de trabalhar os 3 eixos fundamentais da educação da qualidade, né? Acabamos de ver, equidade, diversidade e inclusão, a SEMESP desenvolve-se ações e programas com os objetivos de implementar junto aos sistemas de ensino as diretrizes curriculares nacionais do Conselho Nacional de Educação, é o CNE, que trabalha, que elabora essas diretrizes curriculares, tá bom? E essas diretrizes curriculares vão ser trabalhadas, né? Tá aqui, ó, junto com o sistema de ensino, tá? Pela SEMESP. A SEMESP vai desenvolver ações e programas de inclusão para serem implementadas junto aos sistemas de ensino, conforme as diretrizes curriculares nacionais de cada situação. Tem para educação infantil, tem para ensino fundamental, tem diretriz curricular nacional para ensino médio, para educação no campo, educação especial e por aí vai. Segundo o MEC, a missão da SEMESP é planejar, coordenar e orientar a formulação e implementação de programas de políticas educacionais, por meio de apoio técnico, financeiro aos entes federados que promovam o direito à educação às pessoas com deficiências, pessoas surdas, pessoas do campo, pessoas indígenas, remanescentes de quilombos, populações em situações de itinerância, povos de comunidades tradicionais, bem como os estudantes beneficiários de programas de transferência de renda, em todos os níveis, etapas e modalidades do ensino, todos os níveis, nível da educação básica, superior, tudo bem? No âmbito do regime de colaboração, né? Muito falado aí na LDB, entre União, Governo Federal, Estado, Município e Distrito Federal, todos eles trabalhando de forma colaborativa, tá bom? A SEMESP apoia os estados e municípios na implementação das diretrizes curriculares normatizadas pela CNE, que tratam, por exemplo, tá? Educação especial. Existe diretriz curricular específica para educação especial. Também existe para educação indígena, para educação quilombola. Quilombola, né, são, digamos assim, aquelas aldeias dos povos africanos. No Brasil, por exemplo, aqueles africanos que fugiam dos engenhos, né, dos seus senhores, eles iam para as suas aldeias e chamavam isso de quilombola, quilombos, tá? E daí vem a cultura quilombola dos africanos, tá? Educação para relações étnicos raciais também, olha aqui, também tem diretrizes para as relações étnico e raciais. Tudo bem? Então é uma atuação do Conselho Nacional que elabora estas diretrizes junto com a SEMESP, tá aqui, junto com a SEMESP. Por fim, cabe destacar que a SEMESP ela possui 3 diretorias, a título de curiosidade mesmo. Como é estruturada, né, a SEMESP? Ela possui uma diretoria de acessibilidade, mobilidade, inclusão e apoio a pessoas com deficiência, então ela é específica para pessoas com deficiência. Tem uma outra diretoria específica para os surdos, tá? Educação bilíngue de surdos. E aí uma outra terceira que serve para todo mundo, né? Políticas para modalidades e especialidades na educação e tradições culturais. Aí vem aqui tradição indígena, quilombola, e por aí vai. Falando sobre os parâmetros curriculares nacionais, tá? PCN, tá? É uma norma de referência, tá? Os parâmetros curriculares nacionais, pessoal, parâmetros curriculares nacionais, diferentemente das diretrizes curriculares nacionais, tá? Elas não são obrigatórias. DCN, diretrizes curriculares nacionais, são normas obrigatórias, tá? Os sistemas de ensino, as instituições de ensino, as escolas têm que observar as DCN. Já os PCNs, parâmetros curriculares nacionais, são normas de referência para ajudar as escolas a construírem seu currículo e tudo mais. Não são normas obrigatórias. Principal diferença entre DCN e PCN, tudo bem? Temos aqui a PCN falando sobre diversidade também, tá? No volume Introdução aos Parâmetros Curriculares Nacionais, tá? PCN, afirma-se que as adaptações curriculares previstas nos níveis de concretização apontam a necessidade de adequar objetivos, conteúdos e critérios de avaliação de forma a atender, então, objetivos, conteúdos e critérios de avaliação de forma a atender à diversidade existente no país. Lá nos parâmetros também estão enfatizando, tá, a montagem dos currículos, estamos falando de parâmetros curriculares nacionais,
Então, a montagem do currículo deve tomar como referência, tá, a diversidade do país. Estas adaptações curriculares, porém, não dão conta por si só da diversidade no plano dos indivíduos em uma sala de aula. Para corresponder aos propósitos explicitados nesses parâmetros, a educação escolar deve considerar a diversidade dos alunos como um elemento essencial a ser tratado para a melhoria da qualidade e do ensino da aprendizagem, tá bom? Então não basta somente no plano dos indivíduos em sala de aula, tá bom? É preciso considerar o aluno como um elemento essencial a ser tratado para a melhoria da qualidade do ensino-aprendizagem, tá bom? É preciso ter uma atenção muito grande com os alunos, cada aluno, tá bom? No sentido de reconhecer essa diversidade, tá bom? Somente adaptação curricular, somente mexer em currículo não é suficiente. Bem, tem que ter uma atuação escolar forte. Atender necessidades singulares de determinados alunos é estar atento à diversidade. Olha aqui, atender às individualidades, às características individuais, às características singulares, é reconhecer, é trabalhar a diversidade. É atribuição do professor considerar a especificidade do indivíduo. Tá? Não é para tratar todo mundo igual de forma homogênea, não. Vamos reconhecer a individualidade. Analisar suas possibilidades de aprendizagem e avaliar a eficácia das medidas adotadas. Tá? A atenção à diversidade deve se concretizar em medidas que levem em conta não só as capacidades intelectuais e os conhecimentos de cada aluno dispõe. Não é para considerar nesse quesito, né, de considerar a individualidade de cada aluno, tá? Não é para considerar somente se o aluno é mais inteligente ou não, se tem mais conhecimento ou não. De certa forma, ele está entendendo que aquele aluno é mais inteligente ou não, tem mais conhecimento ou não, mas isso só não é o suficiente. É necessário ir muito mais além, entender de forma muito mais aprofundada o aluno. É também necessário, tá, observar os interesses de cada aluno, as suas motivações. Às vezes o aluno não está indo bem, mas ele tem um motivo para não estar indo bem. Tá? Esse conjunto constitui a capacidade geral do aluno para a aprendizagem de um determinado momento. Tá bom? Então é necessário considerar aspecto intelectual, conhecimento, mas também interesses e motivações. E aí vamos treinar. Vamos treinar. Temos no Brasil uma grande diversidade cultural e racial, tá? Descendente de povos africanos e de índios brasileiros, tudo bem. De imigrantes europeus, asiáticos, latino-americanos, compõem o Estado brasileiro. Sim, diversidade enorme, né? Por conta disso, podemos afirmar que atualmente o termo pluralidade cultural não se aplica no Brasil por causa da globalização. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver. B. A mistura de todas estas raças e etnias não caracteriza a identidade do povo brasileiro. Que mentirada. Pode ir embora, tudo errado. C. O Brasil é um país dotado de uma ampla pluralidade cultural. Ok. Ou seja, diferentes culturas foram e são produzidas pelos grupos sociais e que fazem parte da nossa história. Ok, né, pessoal? Tudo certo. D. A diversidade cultural e racial não interfere nas formas com que os habitantes do Brasil organizaram sua vida. Mentira. Influência sim. Interfere sim. Mentira. Ações racistas e discriminatórias não existem na sociedade brasileira por causa da grande diversidade. Que mentira. Absurdo. Absurdo. Gabarito, letra C. A educação é um direito de todos e é fundamental que a educação tenha qualidade, que respeite e promova o respeito às diferenças culturais, que ajude a fortalecer nos corações e nas mentes de todos os indivíduos o ideal de igualdade e de oportunidades. Assim, no contexto escolar, identificar e corrigir a ideologia, ensinar que a diferença é importante e que a diversidade é enriquecedora, é um dos passos para a reconstrução, né? Nós vimos isso, né? Da autoestima, do autoconceito, da cidadania e da abertura para acolhimento de valores de diversas culturas presentes na sociedade. Isso aqui está certo. Tá? Letra B, da identidade do espírito individualista, do estigma da desigualdade? Não. Da imagem, das crenças e da desigualdade cultural? Também não. De um relacionamento tenso entre culturas? Não, reconhecer a diversidade é isto?
É um dos passos para a reconstrução de um relacionamento tenso? Também não. Gabarito letra C. Muito fácil, né? A reivindicação pelo direito à diferença é uma das principais temáticas no atual contexto da globalização da economia e mundialização da cultura, trazendo à tona uma reflexão sobre o lugar, os direitos, as representações, a vez e a voz das minorias em relação à maioria. Assim, podemos dizer que o multiculturalismo e a reivindicação pela diferença trazem para o campo da educação uma série de desafios, né? Vamos lá. Série de desafios. Vamos ver. A. Integração da maioria às mesmas condições e aos mesmos direitos usufruídos pela minoria. Tá certo isso? Trazer o que a maioria pensa, né? Integrar o que a maioria pensa aos direitos da minoria? Também não, isso aí está errado. Não é isso. Tá? As mesmas condições, ofertar as mesmas condições à maioria aos que são usufruídos pela minoria, não tem nada a ver. B. As práticas de intolerância. Eita, é um desafio isso? E a contribuição da escola para dimensioná-las. Não, prática de intolerância. Não, absurdo. C. O apelo ao conhecimento e a garantia da igualdade de identidade. Olha aqui, como eu falei para vocês que isso é cobrado em prova. Garantia de igualdade não, é o reconhecimento da diversidade e não garantir a igualdade. Não se busca garantir igualdade de nada, é reconhecer as diferenças. E letra C, o respeito à diversidade cultural, legal, e o redimensionamento das práticas educativas, perfeito. Gabarito, letra D. Simbora. Bora. Na educação escolar, tratando-se da diversidade, desigualdade e diferença, assinale a alternativa incorreta. Vamos aqui marcar para a gente não esquecer. Incorreta, tá? Não há nada mais desigual do que tratar todos igualmente. Isso aqui está certo. Isso aqui é justamente o conceito da equidade. Não há nada mais desigual do que tratar todo mundo igual. Por quê? Porque existem diferenças. É necessário reconhecer as diferenças. Não dá para tratar todo mundo igual, tá? Então isso aqui está certo. As escolas que não valorizam a diversidade estão ajudando a combater as desigualdades. Que absurdo, né? As escolas que não valorizam a diversidade estão ajudando a combater a desigualdade. Tem que valorizar sim a diversidade. Esta está errada. Ele quer a incorreta. Então isso aqui já é o gabarito. O direito à diferença nas escolas desconstrói, portanto, o sistema atual de significação escolar excludente. Exatamente. O direito à diferença, esse reconhecimento à diferença, desconstrói, elimina, acaba com esta significação escolar excludente, aquela que exclui, normativa e elitista. A diversidade, aqui está certo. A diversidade entendida como construção histórica, social, cultural e política das diferenças realiza-se em meio às relações de poder e o crescimento das desigualdades. Isso aqui também está certo, nós vimos no início da aula. Tá bem? Então o gabarito aqui é a letra B. A escola deveria ser um espaço de expressão e de respeito às diferenças. Se assim for, ela é um espaço, né? Um espaço que respeita as diferenças. Vamos lá. É um espaço progressista quando a professora mantém suas práticas educativas e utiliza como referencial de ensino os conhecimentos dos alunos que são mais capazes de aprender. Não, aqui ela está justamente afastando, está excluindo aqueles que não são capazes de aprender, porque ela toma como referência só os que são mais capazes. Isso aqui está errado. A inclusão não é isso. Criação coletiva do conhecimento, onde a intolerância e a diversidade cultural deve ser vista como uma característica natural. Não, pelo amor de Deus, errado. C. De pluralidade cultural, tudo bem, sendo, portanto, um espaço de confronto de diversos olhares para a sociedade. Logo, um espaço de riqueza, de diversidade cultural e não de monocultura. Aqui está certo. Aqui está certo. É um espaço democrático
na medida em que tem como meta um ensino de qualidade e cria oportunidades iguais para todos os alunos. Não, não é oportunidades iguais para todo mundo, não. Isso aqui não é equidade. Para todos os alunos terem acesso à cultura que tem prestígio social. Não, e a cultura que não tem tanto prestígio social assim? As culturas das minorias? Também não. Isso não é respeito à diversidade. Letra E. Construtivo, em que todos os alunos participam de um processo de avaliação único, de forma homogênea, não. Com a finalidade de garantir a aquisição do conhecimento, reduzindo a evasão e a reprovação escolar dos historicamente excluídos. Não, isso aqui está errado. Avaliação única, não. A gente viu que é necessário avaliar de uma forma heterogênea, não de uma forma homogênea. Tá? Justamente para reconhecer as diferenças. Diversidade cultural e desigualdade social é a mesma coisa, uma vez que Aqui, calma aí. Ele quer saber sobre diversidade cultural e desigualdade social, né? São os dois conceitos que nós vimos. São coisas diferentes, né? Então, é a mesma coisa? Já arrisca aqui. São fenômenos sociais distintos? Tudo bem, sendo que a diversidade cultural é produzida pelos grupos sociais ao longo de suas histórias. E a desigualdade social é produzida em relação à dominação, exploração socioeconômica e política. Correto. Letra B está correto. C. São causa e consequência das diferenças. Não, uma é consequência da outra. Uma vez que as escolhas dos grupos sobre as formas de subsistência, organização da vida, relações com o meio e com outros grupos, determinam suas capacidades econômicas. Não tem nada a ver. São categorias que servem para justificar a organização social e permitir a compreensão lógica do porquê a educação escolar universal é o meio ideal para permitir a todos a igualdade econômica. Também não. Não tem esse viés aqui de buscar a igualdade econômica. Não justifica isso. Tudo bem? Pelo contrário, desigualdade social, ele justamente trata de desigualdade social, econômica. São mazelas humanas encontradas em todas as sociedades que reproduzem as desigualdades constatadas na natureza, refletidas na... Não, pelo amor de Deus, né? Nada a ver. São mazelas humanas encontradas. Não dá nem para dizer que isso aqui está certo. Gabarito, então, aqui é a letra B. Sobre a diversidade em sala de aula, observa-se que o normal e o estigmatizado não são pessoas concretas, mas perspectivas que são geradas em situações sociais, né? Ele está falando de quem é normal e de quem é estigmatizado, né? O excluído. Assim, nenhuma diferença é em si mesma vantajosa ou desvantajosa, tá? Pois a mesma característica pode mudar sua significação dependendo dos diversos olhares que se lançam sobre ela. Nesse sentido, o professor deve, exceto ele quer a errada, tá? O que ele não pode, né? O professor deve desconstruir a seletividade, aqui tudo bem, que busca a homogeneidade dos alunos, sim, desconstruir isso aqui no processo de ensino-aprendizagem, correto. B. Produzir com alunos relações que não permitam a criação de estigma, exatamente, não permitir isso aqui, criação de estigma. C. Avaliar a aprendizagem de forma homogênea. Já vimos isso aqui está errado. Tem que ser de forma heterogênea, não podemos avaliar todo mundo de forma igual. Existem diferenças que devem ser reconhecidas. Trabalhar pelo potencial, ok, e não pelo limite, independente de serem pessoas com deficiência, ok. Isso aqui eu marquei o setinho aqui, mas é um xizinho, né? Ter atitude investigadora frente aos limites dos alunos, buscando melhores métodos para se apropriar dos conhecimentos. Exatamente. Então, o gabarito, ele quer a incorreta letra C de casa. Chegamos. Toma-lhe questão de inclusão. Vamos lá. O professor responde às vivências e necessidades que os alunos trazem para a escola e, com base na sua compreensão da motivação do indivíduo do grupo, cria um ambiente de aprendizagem seguro e respeitoso, que inclui todos e promove uma socialização com ética e moral. Sobre este tema, lê as afirmativas a seguir e dê valores de verdadeiro ou F. Então vamos lá, para uma sala de aula inclusiva. Valorizar a diversidade cultural, de gênero e a diversidade étnica dos seus alunos. E aí, pessoal?
Valorizar a diversidade do gênero e a diversidade está correto? Corretíssimo, verdadeiro. Planejar e adaptar continuadamente as atividades a partir de características e necessidades do aluno. Também está correto, tá? Isso aqui é justamente respeitar as individualidades, a diversidade. Verdadeiro. Buscar informações sobre os alunos, sobre suas vivências, para incorporar as culturas e os recursos da família ao ensino. Tá certo? Isso aqui é conhecer de forma mais aprofundada o aluno. Compreender que a diversidade cultural, compromete o reconhecimento de atividades em diferentes situações de comunicação da sala de aula. Diversidade cultural compromete? Atrapalha? Não, né? Isso aqui está errado. Muito errado. Eita, que F foi esse? Vamos corrigir aqui. Pronto. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso. Letra C. Vamos em frente. Políticas públicas brasileiras têm caminhado para a construção de um sistema nacional de educação que valorize a universalidade de direitos e a necessidade de superar as desigualdades sociais e incorporar o respeito à diversidade no sistema educacional. A propósito desse assunto, assinale a alternativa correta. As políticas sociais são organizadas para tratar todas as pessoas igualmente, sem distinções. Tá falso isso, né? As políticas não devem entender todo mundo de forma igual. Sem distinção, não. Vamos reconhecer a diferença, a distinção. Isso aqui está errado. Quando as políticas públicas de educação inclusiva estão aprovadas, sua implantação no ambiente escolar torna-se rápida e fácil. Negativo, é muito difícil. É muito difícil, é muito complicado. Não é nada fácil. Só porque tem uma lei, um decreto de implantar, de acabar. Se fosse assim, já teria acabado com todas as formas de exclusão, né? Basta ter uma lei, um decreto, não é nada fácil. Errado. A proposição da igualdade de direitos dispensa a produção de material específico. A proposição de igualdade dispensa a produção do material específico para abordagem de questões de inclusão? Negativo, vamos sim produzir materiais de inclusão. D. Os movimentos sociais são importantes na problematização das situações de desigualdade e na afirmação da necessidade de reconhecer o direito à diferença. Tá linda essa frase, tá corretíssima. O projeto político-pedagógico da escola pode ignorar as questões de inclusão. O PPP pode ignorar questões de inclusão? Negativo, tem que trabalhar a inclusão. Uma vez que este tema já consta em leis e decretos. Negativo. Então, muito errado, gabarito, letra D. Aí, não dá para errar nenhuma, né, pessoal? Muito tranquilo. Mais questões. Ao refletir sobre a abrangência no sentido e do significado do processo de educação inclusiva, estamos considerando a diversidade de aprendizes do seu direito à equidade. Trata-se de equiparar oportunidade, garantindo-se a todos, inclusive as pessoas em situações de deficiência e de altas habilidades os superdotados, o direito de aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. Sobre a educação inclusiva nas escolas, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, sobre inclusão. A inclusão ocorre quando a escola não possui um local destinado a atender os alunos que possuam alguma necessidade específica. Não tem nada a ver com nada, né? A inclusão ocorre quando a escola não possui um local destinado. Isso não é inclusão, né? A inclusão não ocorre com isso. Não, errado. A escola é considerada inclusiva quando enfatiza bons resultados dos alunos. Não. Ela é inclusiva quando enfatiza os bons resultados dos alunos. Isso não é inclusão. E os alunos que não têm bons resultados? São justamente esses que têm que ser trabalhados, porque são diferentes, estão em situações diferentes. Na escola inclusiva, ocorre uma segregação do aluno. Não. Escola inclusiva ocorre uma integração do aluno, que precisa de apoio educacional, não a segregação. Letra D. A inclusão deve garantir a todas as crianças e jovens o acesso à aprendizagem, por meio de todas as possibilidades de desenvolvimento que a escolarização oferece. Exatamente, a inclusão garante a todas as crianças e jovens, todo mundo, isso é inclusão.
Por fim, a inclusão ocorre quando o aluno é entendido como um ser igual a todo mundo, igual a todos os outros, sem levar em consideração sua individualidade. Não, isso é justamente o contrário. A inclusão reconhece as diferenças e não trata igual todo mundo. Gabarito, letra D. Estão vendo aí, pessoal? Muito tranquilo, né? Não dá para errar questões sobre inclusão, não. Se você entendeu que inclusão é reconhecer diferença e não é tratar todo mundo igual, vocês não vão errar nenhuma questão de prova. Vamos lá, mais uma. O desafio agora é avançar para uma maior valorização da diversidade sem ignorar o comum entre os seres humanos. Destacar muito o que nos diferencia pode conduzir à intolerância, à exclusão ou a posturas fundamentalistas que limitem o desenvolvimento das pessoas e das sociedades. Ou que justifiquem, por exemplo, a elaboração de currículos paralelos para diferentes culturas ou para pessoas com necessidades educacionais especiais. Uma escola inclusiva é aquela que possui um currículo. Então, vamos lá. O que é uma escola inclusiva, né? Vamos lá. Que atenda aos temas transversais, apresentando aos alunos os conteúdos de forma inflexível, sem preocupação com o desenvolvimento individual. Absurdo, né? Absurdo, errado. B. Que respeite as diretrizes curriculares nacionais, ok? Sem se preocupar com as necessidades dos alunos, pelo amor de Deus, errado. Dinâmico, que permita ajustar o fazer pedagógico às necessidades do aluno, ok. E ser um recurso para promover o desenvolvimento e a aprendizagem dos mesmos. Tudo certo. Aqui está tudo certo. D. Que abranja apenas os conteúdos previstos em lei e que forme alunos preparados para ser cidadãos conscientes de seus direitos. Não, pessoal, apenas conteúdos previstos em lei, não. Os currículos ele tem uma parte que é a Base Nacional Comum Curricular, né? E tem uma parte diversificada. Diversificada. Todo o currículo escolar ele é composto dessas duas partes aqui, tá? Essa parte diversificada aqui não é estabelecida em lei, ela é considerada de acordo com as regiões locais, né, regionais da escola. Tudo bem? Letra E, atualizado nos contextos específicos da educação especial, não se preocupando em desenvolver habilidades e competências dos alunos. Também absurdamente errado. Gabarito, letra C. Olha aí, mais uma. Educação inclusiva nas escolas, assinale a alternativa correta. Vamos lá, sobre educação inclusiva. Escola inclusiva é aquela que garante a qualidade no ensino educacional. Tudo bem. A cada um e de seus alunos, reconhecendo e respeitando a diversidade. Perfeito. Respeitando a cada um de acordo com suas potencialidades e de acordo com as suas necessidades. Perfeito. Já achamos a resposta correta aqui. Vamos agora encontrar o erro das outras, porque a letra A está correta. B. A escola somente poderá ser considerada inclusiva quando estiver direcionada para tratar os alunos de forma indiferente. Não. Aqui ele não reconhece a diferença. Se tratar de forma indiferente os alunos, né, todo mundo igual, errado. A escola é aquela que garante a preferência no ensino educacional ao aluno destaque. Aí não, aí justamente ele está excluindo quem não é o aluno destaque. Tratando todos de forma genérica. Não, errado. D. Em toda escola inclusiva, o aluno está sujeito à segregação. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tudo errado, tá? Escola inclusiva, tá? Ele traz a integração, não a segregação, tá? Então, errado também. Gabarito, letra A. Última questão de inclusão, né? Fizemos bastante aqui. Uma visão multicultural e crítica da educação exige a desconstrução de estigmas, desconstrução de preconceitos. Neste sentido, a escola inclusiva deve afirmar a difusão das ideias das culturas desprivilegiadas,
assegurando-lhe centralidade nos processos sociais. É isso? Uma escola inclusiva, tá? Ela vai difundir as ideias das culturas desprivilegiadas, assegurando-lhe a centralidade. Eles vão passar a ser o centro dos processos sociais? Não, isso não é inclusão. Não é priorizar nem a maioria nem a minoria, tá? Como uma centralização. Isso não é inclusão. Inclusão é reconhecer as diferenças, tá? E não impor que a minoria passe a ser a maioria. Não, não é isso. B. A realização da atividade priorizando o conhecimento das minorias. Também não é inclusão, não é isso. Inclusão não é priorizar o conhecimento da minoria. Não, é respeitar, valorizar, reconhecer. Mas não priorizar. Isso aqui está errado. C. A identificação e a valorização de grupos étnicos até então discriminados, visando-lhe atribuir-lhes um lugar de superioridade no cenário social. Não, inclusão não é isso. Inclusão não é levar os discriminados a uma posição de superioridade. Ó, vocês que eram discriminados, agora vocês vão ser os superiores. Não, não é isso inclusão. D. As diferenças culturais em um contexto de valorização de todas as formas de cultura. Aqui sim, a escola inclusiva ela deve afirmar as diferenças culturais, deve reconhecer as diferenças e valorizar todas elas, mas não dizer que uma é melhor que a outra. Tá? Letra E, uma matriz curricular diferenciada para cada grupo. Ele está dizendo o seguinte, vai ter que ter um currículo diferente para cada grupo cultural. Não, negativo. É um currículo só, valorizando, reconhecendo as diferenças. Tudo bem? Então, o gabarito aqui é a letra D de dado. Beleza, pessoal? Bastante questões aqui de inclusão, políticas inclusivas, tá bom? Assunto tranquilo, a partir do momento que vocês têm esse embasamento, né, essa base de conhecimento, vocês vão conseguir resolver quaisquer questões de inclusão, políticas inclusivas, tudo certo? Qualquer dúvida, só perguntar lá no nosso fórum de dúvidas, será um prazer responder lá, tá certo? Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau!